Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica que é destinada a vocês que são alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlatas. Hoje vamos resolver mais um curioso problema de dinâmica dos corpos rígidos. Dessa vez vamos resolver, pelo menos encontrar a equação de movimento das oscilações de uma barra que está apoiada sobre uma semi-esfera, tá certo? É um problema cuja solução, é uma equação diferencial não linear, então eu vou apresentar depois, ao final deste vídeo, algumas soluções numéricas usando o software Octave, tá bom? Eu vou me basear num artigo do American Journal of Physics de 1983, Local Stability in Elementary Demonstration and Discussion, ok? Então vamos, pessoal, tentar fazer aqui uma representação dessa situação, da situação que nós queremos resolver. Então eu vou tentar fazer aqui uma representação. Então eu tenho uma barra de comprimento L, espessura delta, que está apoiada aí, então, numa superfície, tá certo? Uma superfície semi-esférica de raio R. Vamos supor que essa barra, então, tangencie, essa semi-esfera nesse ponto aqui, no ponto P. Eu vou colocar o meu sistema de coordenadas com a origem no centro da semi-esfera. Então, eixo X, eixo Y. Então, essa distância aqui é R. Aqui é o nosso ângulo θ, tá ok? E eu vou representar as forças, então, no ponto P, que é o ponto de contato, dessa barra com a semi-esfera. Então, aqui nós temos a força de reação da superfície, força normal. Existe também aqui a força de atrito, tá certo, pessoal? E eu vou representar aqui, eu vou chamar de C, o centro de massa dessa barra, tá bom? E desenhar aqui o centro C. Então tá aqui também a força M vezes G, a força peso. Essa distância aqui, então, de C a P, Esse ângulo, pessoal, eu vou chamá-lo de beta, tá bom? Notem que eu vou projetar aqui o ponto C perpendicularmente, e esse ângulo aqui, é muito fácil de constatar que é igual a esse ângulo, por semelhança de triângulos. Então, aqui, ali é θ, tá? E esse ângulo aqui, de C até P com a horizontal, também não é fácil concluir que é θ, tá? Essa força aqui, é a força, então, de atrito. Vou colocá-la aqui. Força de atrito estática. A gente vai supor que essa barra, ela não desliza, tá bom? Ela apenas rola, sobre a superfície, mas sem deslizamento. Então a gente vai supor que o coeficiente de atrito é tão alto que não vai ter escorregamento dessa barra em relação a essa superfície semisférica. Tá ok, pessoal? Esse ponto aqui, nós vamos chamá-lo... Esse ponto aqui eu vou chamar de B, tá bom? Então esse ponto aqui é o ponto que eu vou chamar de B, tá? Muito bem, vamos desenhar esse triângulo de forma ampliada para vocês enxergarem melhor aqui. Eu vou girá-lo, tá bom? Então tá aqui o triângulo CBP, tá? Lembrando que P novamente é o ponto de contato da barra com a superfície semisférica, Esse ângulo aqui é o ângulo θ mais beta, tá? Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Esse ângulo menorzinho aqui, alfa. E notem, pessoal, que a distância de B até P
é o próprio comprimento de arco, ó, que compreende o ângulo θ. Porque quando a barra está na posição horizontal, o C está aqui sobre o eixo Y, e esse ponto B aqui está aqui, ó, nesse ponto que eu posso chamar de ponto A, né, no ponto mais alto aqui da superfície semisférica. Tá ok? Então, essa distância de B até P é o próprio comprimento desse arco, que compreende esse ângulo θ. Então, é o produto do raio pelo ângulo θ, né, em radianos. Tá bom? Bom, com essas informações aí, com esses dados, então eu acho que eu consigo agora, acho que conseguimos escrever, né, as equações da posição do ponto C. Eu quero encontrar inicialmente a posição, as coordenadas do ponto C, relativo a esse sistema de referência, e com essas equações das coordenadas do ponto C, do centro de massa, eu derivando consigo encontrar a velocidade, as componentes da velocidade desse ponto C. Por quê, pessoal? Porque nós vamos escrever a equação de movimento, né, usando a conservação de energia. Tá? E na energia cinética eu preciso das velocidades, né, das componentes da velocidade de C. E ao final eu também vou aplicar a equação de Euler-Lagrange, tá, para encontrar a equação de movimento. E também nós vamos precisar dessas componentes de velocidade do centro de massa, né? Bom, para encontrar a posição, as coordenadas de C, vamos antes, pessoal, encontrar as coordenadas do ponto B. Então, notem que a posição horizontal do ponto B é o seguinte, ó, eu posso escrevê-la como sendo R vezes seno θ, que é tudo isso, e aí eu desconto esse pedaço aqui, ó. Aí eu encontro essa distância pequenininha aqui, tá? Que é então a diferença R seno θ menos esse tamanho aqui, tá? Esse tamanho, notem vocês que ele pode ser escrito como a distância de B, de P até B, né? BP, que é a hipotenusa, vezes o quê, pessoal? Vezes o cosseno, cosseno de θ, tá? Cosseno de R seno θ menos aí essa projeção aqui horizontal, que eu posso escrever como a distância PB, né? Ou BP, vezes o cosseno desse ângulo. Perdão, pessoal, na verdade o ângulo θ é só isso aqui, né? Esse aqui é o ângulo θ, na verdade, tá? Aqui é alfa, né? Então, BP vezes o cosseno de θ dá, então, essa projeção horizontal. Então, R seno θ menos isso, sobra esse pedacinho aqui, que é a coordenada x do ponto B. Então, vai ficar menos BP vezes cosseno do ângulo θ. Mas lembrem que BP é R vezes θ. Então, eu vou colocar o R em evidência e eu fico, então, com seno de θ menos θ vezes cosseno do ângulo θ. Agora, a ordenada do ponto B, né, YB, então notem que é R cosseno θ mais isso aqui, tá? Essa distância, tá? Ela vai ser R vezes cosseno θ, né? Aí mais BP vezes seno de θ, tá certo? Aí eu tenho essa coordenada aqui. Então vai ficar R cosseno θ mais BP, né? Vezes seno de θ. Então isso aqui eu vou ficar com R cosseno θ mais θ vezes seno θ, tá bom? Agora, tendo as coordenadas de B, eu consigo achar de C. Por quê? Porque daí basta eu somar. Observem que esse ângulo aqui também é θ, né? E aí, então, se eu somar, pessoal, a distância aqui, ó, essa distância, né? Tanto horizontal quanto vertical, eu consigo achar as coordenadas do ponto C. Porque essa distância de C até B, né, notem que isso aqui é a hipotenusa de C até B, e essa distância aqui nada mais é do que a metade de delta, né, que é a espessura da minha barra, tá? Então eu vou ficar com o seguinte, xc
é igual a xb mais essa hipotenusa vezes, que é delta sobre 2, vezes o seno de θ, tá bom? Delta sobre 2, seno de θ. Ou seja, eu tenho R seno θ menos θ cosseno θ mais delta sobre 2, vezes seno de θ. YC, a mesma coisa, é YB, a ordenada de YB, que já está aqui, mais esse tamanho aqui, que é delta sobre 2 vezes cosseno de θ. Então, YB mais delta sobre 2 cosseno de θ. Ou seja, R cosseno θ mais θ vezes seno de θ mais delta sobre 2 vezes cosseno de θ, tá ok? Tendo as coordenadas do ponto C, do centro de massa, dessa barra homogênea, eu derivando, eu consigo então as expressões das velocidades, a componente horizontal, dxc dt. Então, se eu derivar isso aqui, pessoal, notem o seguinte, aqui eu vou ficar com R cosseno θ, dθ dt. Aqui eu tenho um produto, eu tenho menos dθ dt cosseno θ. E aí, depois menos, né, θ vezes menos seno θ dθ, ou seja, mais dθ dt, θ vezes seno de θ. Esse seno de θ que vai aparecer aqui, vai cancelar esse aqui, tá certo? Cancela esse. E aqui eu vou ficar com delta sobre 2, cosseno θ dθ sobre 2. Ou seja, pessoal, nós vamos ficar, ao final, com a seguinte expressão. Então, a gente vai ficar com R vezes θ, seno θ, mais delta sobre 2 vezes cosseno θ, tudo isso vezes dθ dt, ok? Então, esse R seno θ vezes θ veio daqui, esse segundo termo, porque a primeira derivada desse produto novamente cancela, né, essa derivada aqui, tá? E aí mais delta sobre 2 cosseno θ, tudo multiplicado por dθ dt. Fazendo a mesma coisa para y, eu tenho dyc dt, isso vai igual, aqui vai ficar um menos R seno θ dθ dt, mais dθ dt vezes seno θ, que vai cancelar, tá bom? E aí depois eu fico com mais R vezes θ vezes cosseno θ. Então, R vezes θ cosseno θ menos delta sobre 2 seno θ vezes dθ dt. Então, tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, estão aí as expressões das velocidades e aí eu consigo, então, escrever a expressão da energia cinética, né, para o movimento dessa barra. Antes da gente fazer isso, eu quero fazer o seguinte, eu quero escrever antes a expressão do torque, tá? Para essa barra em função do ângulo θ, e aí depois eu vou mostrar, eu vou propor ao final desse vídeo, né, uma solução gráfica numérica no Octave, tá? Então, como eu falei para vocês, o coeficiente de atrito ele é grande, né, o suficiente para fazer a barra apenas rolar sem deslizar. Então, isso é possível, né, porque a componente tangencial do peso, tá, que é mg vezes seno θ, componente tangencial do peso, que está para cá, equilibra essa força de atrito estática máxima, né? Que é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que em módulo é mg cosseno θ. Ou seja, o nosso coeficiente de atrito estático ele tem que ser a tangente do ângulo, né? O ângulo máximo aí que eu vou chamar de ângulo limite. Então eu estou supondo que o coeficiente de atrito é grande o suficiente para evitar o escorregamento, né, dessa barra. Eu vou escrever agora a expressão do torque da força-peso
em relação ao ponto P, tá bom? Então, é a força M vezes G vezes o braço dessa força. Esse braço nada mais é do que essa distância aqui, né? Que é PC vezes seno de beta, tá ok? Esse é o braço da força-peso em relação ao ponto P. Então, é P, a distância PC, vezes seno de beta. Tudo bem? Mas notem o seguinte, pessoal, desse triângulo retângulo, a gente sabe que o beta é 90 graus menos a soma de θ mais alfa. Então, seno de 90 menos um ângulo é o cosseno daquele ângulo. Então, isso aqui é a mesma coisa que mg vezes a distância PC vezes o cosseno de θ mais alfa, tá? Então, vai ficar m vezes g vezes a distância PC, cosseno de uma soma é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo, tá? Agora, notem o seguinte, PC vezes cosseno de alfa, né? Agora vamos olhar para cá, ó. PC vezes cosseno de alfa é R vezes θ, é a distância BP, tá? E PC vezes seno de alfa, isso é a distância BC, que é delta sobre 2. Né? Essa distância aqui, que é essa distância aqui, é delta sobre 2, é metade de delta. Ou seja, nós vamos ficar com o seguinte, pessoal. Deixe-me escrever antes essas expressões aqui das coordenadas do centro de massa, porque nós vamos precisar delas depois, tá? R seno θ menos θ cosseno θ mais delta sobre 2 cosseno θ. E x... Não, perdão, aqui é seno θ. E o YC é R vezes cosseno θ mais θ seno θ mais delta sobre 2 cosseno θ, tá bom? Então, vamos apagar isso aqui. Então, eu consigo escrever uma expressão para o torque, né, da força-peso em relação ao ponto P, que é, então, M vezes G, que multiplica, vamos lá, PC cosseno alfa é Rθ. Então, vai ficar Rθ cosseno θ, menos PC seno alfa é delta sobre 2, então menos delta sobre 2 seno de θ. Essa aqui é a expressão, pessoal, que nós podemos implementar no Octave, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em evidência esse delta sobre 2, e aí notem que aqui eu vou ficar com R sobre delta sobre 2, que eu vou chamar de K, vou chamar de uma nova letra, só para facilitar depois na implementação lá no Octave, né? E isso aqui, então, eu vou escrever como mg delta sobre 2 k θ cosseno θ menos seno θ. Porque lá no Octave eu só coloco essa expressão, né, na linha de comando e aí mando fazer um gráfico, tá? K θ cosseno θ menos seno de θ, tá bom? Ok, então é uma equação transcendental que nós precisamos resolver numericamente, né? Depois eu vou dar um exemplo numérico, tá certo? Bom, esse momento é nulo, tá? Quando o θ é igual a zero, ou seja, quando esse ponto P está aqui, sob esse ponto, que eu vou chamar de ponto A, né? Numa situação de equilíbrio estável. E também, pessoal, quando o momento volta a ser nulo quando o ponto C está sobre o ponto P, né? Então, quando o ponto C está sobre o ponto P, quando XC igual a XP, o momento volta a ser nulo também, tá? E aí, igualando isso, né, o XC com o XP, XP é R vezes seno de θ, eu encontro lá a condição para que o momento volte a ser nulo, tá certo? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a expressão da energia potencial, tá? Dessa barra,
em função do ângulo θ, e vamos derivá-la em relação ao ângulo θ. Vocês vão ver que eu vou recuperar essa expressão aqui, tá? Do torque, né? Bom, eu vou ter que apagar, pessoal, essas expressões das velocidades, depois eu reescrevo elas novamente. Então vamos lá, vamos escrever aí a energia potencial, né, gravitacional em função do ângulo θ para essa barra, né? Então nota o seguinte, quando a barra está em equilíbrio, ou seja, quando θ igual a zero, né? Então a barra está em equilíbrio quando θ igual a zero, e esse xc, então, ele está na origem, né, do meu sistema de coordenadas. E aí o y do centro de massa nada mais é do que r mais delta sobre 2, né, quando essa barra está na posição horizontal. Essa é a posição inicial, digamos assim, da barra. Quando essa barra é deslocada de um ângulo θ, né, aí então eu vou ter a diferença de energia potencial, a variação de energia potencial na posição final, né, mg vezes yc, tá, menos mg vezes a posição inicial do centro de massa, que é em r mais delta sobre 2, tá bom? Agora, eu vou escrever então a expressão de yc aqui, tá? E aí derivar esta expressão, tá bom? Então eu vou ficar com m vezes g, que multiplica r vezes cosseno θ mais θ seno θ mais delta sobre 2 cosseno do ângulo θ menos m vezes g r mais delta sobre 2. Esta é a expressão da energia potencial, que também vamos obter uma solução gráfica dela no Octave, tá? E aqui, pessoal, antes da gente derivar essa expressão, deixa eu só novamente colocar o delta sobre 2 em evidência, por uma questão de conveniência na hora do cálculo, e aí chamando r sobre delta sobre 2 de k, nós vamos ter a seguinte expressão. mg delta sobre 2, tá? E aí aqui fica r sobre delta sobre 2, que é o nosso k, vezes cosseno θ, mais θ seno θ. Agora notem que eu tenho aqui o menos mg vezes delta sobre 2, né? Então eu vou colocar aqui já, perdão pessoal, menos mg vezes r, tá? Só que o mg vezes r é mg delta sobre 2 vezes k, tá? Que eu já coloquei em evidência, então aqui dentro fica menos 1, tudo bem? E ainda eu tenho mais esse delta sobre 2, que já coloquei em evidência, então ficou cosseno de θ. E agora aqui, ó, eu tenho menos mg vezes delta sobre 2, que eu também já coloquei em evidência ali. Então aqui menos 1 novamente. E agora, essa expressão, uma forma um pouco mais bacana, e agora eu vou derivar essa expressão, tá? Eu vou derivar essa expressão em relação ao ângulo θ, e vocês vão ver que eu recupero a expressão aqui do torque, tá bom? Então, derivando a expressão da energia potencial em relação ao ângulo θ, tá? Nós vamos ter mg delta sobre 2, tá? E aqui eu fico, ó, com k vezes menos seno θ, mais k vezes seno θ, tá? Depois, menos seno θ, que vai cancelar com esse aqui. Então, esses dois termos cancelam. Então, vai sobrar k vezes θ vezes cosseno θ. E aí, menos, né, esse aqui. A derivada desse é 1, né? Derivada do produto. E fica menos seno θ. Ou seja, exatamente esta expressão que aí está. Então, m vezes g
delta sobre 2, K θ cosseno θ menos seno θ. Ou seja, a derivada da energia potencial em relação ao ângulo θ é exatamente a expressão do torque, da força-peso, né? Claro que deveria ser isso, em relação ao ponto P. Tudo bem, pessoal? Comprovado isso, agora eu vou então escrever, né, sem mais delongas, a expressão da energia cinética dessa barra e depois a gente vai aplicar a equação de Euler-Lagrange para escrever a equação de movimento dessa barra, tá ok? Muito bem, então a energia cinética, ela tem uma dependência também em θ, então ela vai ficar metade da massa dessa barra multiplicado pela velocidade, né? Então, a velocidade total do centro de massa é a soma dos quadrados das componentes dessas velocidades, tá bom? dxc ao quadrado mais dyc ao quadrado. Temos também a energia cinética dessa barra, tá? Que é um meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado, tá? Que eu já posso, em relação ao centro de massa, esse momento de inércia, essa velocidade angular já vamos escrever como a derivada da posição angular θ em relação ao tempo t ao quadrado, né? Eu vou colocar aí o m em evidência, pessoal, e eu já vou escrever direto as expressões. Então lembrem que eu tinha derivado, né, essas duas expressões, achadas as expressões da velocidade. A hora que nós somamos os quadrados daqueles termos, eu simplifico bastante e aí eu fico com a seguinte expressão: R2 θ2 mais delta sobre 2 ao quadrado, tudo vezes dθ dt ao quadrado, mais metade, aí o momento de inércia, né, em relação ao centro de massa, vezes dθ dt ao quadrado. Lembrem que para uma barra, né, o momento de inércia em relação ao centro de massa é 1/12 de ml ao quadrado, tá bom, pessoal? Ok, e eu posso também, né, agora escrever a expressão total da energia dessa barra, então somando a energia cinética com a energia potencial gravitacional, tá bom? Também nós vamos representar essa solução gráfica no Octave, tá? Ao final do vídeo. E para a gente encerrar, eu gostaria de escrever a equação, inicialmente a lagrangiana desse problema para vocês, e aí com o uso da equação de Euler-Lagrange, pelo menos escrever, né? Já que a gente tem uma equação não linear, a equação de movimento, né, para essa barra. Então a lagrangiana é a diferença entre a energia cinética e a energia potencial para essa barra. Ou seja, eu vou ficar com metade. Aqui eu vou colocar o dθ ao quadrado em evidência, tá? Eu vou ficar com metade. Vou colocar o meio em evidência. Aí eu tenho m r quadrado θ quadrado mais delta sobre 2 ao quadrado. Tudo bem? Mais momento de inércia em relação ao centro de massa vezes dθ dt ao quadrado. Aí menos a energia potencial, né, gravitacional, que é mg. Eu posso colocar naquela forma primeira, que é r cosseno θ mais θ seno de θ, mais delta sobre 2 cosseno de θ, que é a posição, é a ordenada do centro de massa, tá? E aí menos, com esse menos da expressão da lagrangiana, eu fico com mais a energia potencial inicial quando o θ é igual a zero, ou seja, quando o xc, yc está em R mais delta sobre 2, tá bom?
E aí, então, usando a equação de Euler-Lagrange, tá? Vamos aplicar aqui a equação de Euler-Lagrange. A coordenada generalizada aqui é θ, né? Então, eu vou ficar com a derivada no tempo da derivada parcial da lagrangiana em relação a θ ponto, menos derivada parcial da lagrangiana em relação a θ, isso igual a zero, tá? Calculando a derivada parcial da lagrangiana com respeito a θ ponto, que é esse termo aqui. Aqui não tem θ ponto, então a derivada vai ser zero. Ou seja, nós vamos ter esta expressão aqui, tá? Esse 2 desce, cancela esse meio, aqui fica dθ dt. A hora que eu derivar no tempo, eu fico com θ 2 pontos, tá? E aí eu vou ficar, então, com esta expressão. Para esse primeiro termo, m r quadrado θ quadrado mais delta sobre 2 ao quadrado, mais o momento de inércia, que eu já vou escrever, tá? E aí vezes, então, θ 2 pontos, que é a derivada segunda de θ com respeito a tempo duas vezes, tá bom? E agora aqui, menos dl dθ, pessoal, tá? Notem que aparece uma dependência em θ aqui, tá? E aqui também, né? Esses termos aqui também tem o θ, né? Então, vamos ter o seguinte. Nós vamos ter esse termo aqui, que vai ficar m vezes m vezes g, né? Não, é m vezes isso, m vezes r quadrado, mr quadrado, vezes θ, dθ dt ao quadrado, tá? Fica 2θ, né? E cancela esse 2, tem o dθ dt ao quadrado, tá aqui. Agora aqui a gente precisa derivar, tá? A hora que a gente derivar isso em relação a θ, vai cancelar esses alguns termos aí, tá? E eu vou ficar então com mais m vezes g, r vezes θ, m vezes g, r, θ cosseno θ, menos delta sobre 2 seno θ, igual a zero. Tá bom? Na hora que eu derivo esse produto, né, vai cancelar dois termos, sobra r θ cosseno θ, menos delta sobre 2 cosseno de θ, tá? Essa é a lagrangiana. E aí, resolvendo essa equação, né, de movimento diferencial, segunda ordem, não linear, a gente consegue obter algumas soluções interessantes para o problema das oscilações dessa barra numa superfície semi-esférica. É o que a gente vai fazer a seguir usando o Octave, pessoal. Então, muito obrigado e até a próxima aula.